Uma estreia para além dos 3 pontos, uma estreia para dar tranquilidade no início do trabalho e uma sequência agora que promete ser física, mas principalmente de organização da pré-temporada. Eduardo Cudê fala também sobre reforços, desabafa sobre as questões financeiras do clube, faz uma crítica à imprensa e até mesmo diz para o torcedor parar de consumir merda, mais uma vez. E lá na Alemanha, os dirigentes colorados, observando tudo que acontece no Werder Bremen, tem um recado pro torcedor colorado. E a gente vai falar sobre tudo isso. E tu sabe, vai ser agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube que venceu no final de semana na estreia do Campeonato Gaúcho, o Internacional e Avenida lá no Beira-Rio. Beira-Rio sem ninguém, né? Um Beira-Rio vazio por conta, claro, né, da punição ainda que o Internacional está sofrendo junto ao TJD Gaúcho. Mas tem muito bastidor pra gente tratar desde o que aconteceu ontem, então tu faz assim, ó, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e também compartilha para o maior número de pessoas possível, porque o que interessa são os bastidores aqui que a gente tem para tratar a partir dos assuntos, beleza? Antes de tudo, acho que a gente pode pegar também e lembrar, né, Mais Ágil, tem problemas financeiros? Então fala com a Mais Ágil, porque em menos de 24 horas eles conseguem retirar uma parte do teu FGTS que está lá guardadinho na tua conta e pode ajudar a ajeitar a tua vida, de repente, nesse início de ano, beleza? Muita gente já veio, não só nas DMs, né, mas já conversar com a gente pessoalmente, comigo, com o Lucas Colar, que a Mais Ágil, ela realmente resolve os problemas financeiros aí, principalmente porque é um dinheiro que é teu, tá guardado e tu pode pegar ele, beleza? Tá aqui na descrição do vídeo, troca uma ideia com eles. Ó, vamos falar rapidinho assim, primeiro lastimar demais a lesão do Ivan, né, e aí a partir daqui a gente, óbvio que tem bastidores, né, teve uma lesão no joelho, o ligamento cruzado, vai ficar um tempo indeterminado em termos de cirurgia, em termos de recuperação e tudo mais. Isso aí é meio que chover molhado, a gente já sabe, já tratou isso até com outros jogadores do próprio Inter, tá? A questão está, o Inter vai atrás de goleiro agora, Ernest? Olha, a informação inicial é que não. O Internacional vai manter o Antony, neste momento, como o segundo goleiro. E talvez até o Kehler. Ainda que o Kehler não tenha sido relacionado nesse final de semana, por conta de que ele está liberado. Ele pode procurar o clube, se tiver uma proposta boa para ele ir para o Internacional, ele vai ser liberado e tudo mais. O Cudê falou, inclusive, né, que tem segurança para usar o Antony. E o Antony também, na zona mista, diz que está preparado, o trabalho dele não é de agora no clube. Ele sabe que quando surgisse a oportunidade, ele tinha que estar pronto. E até foi relativamente seguro ainda que no segundo tempo, quando entrou o Antony, o Avenida quase não trabalhou, né? Quase não exigiu o goleiro. Mas assim, então, começamos por aqui, tá? Inter vai ao mercado em busca de um goleiro? Teoricamente não. Rocher tá liberado já para jogar agora na quarta-feira contra o São Luís? Não, não está. E o Inter não vai adiantar processos. O Inter não vai fazer com que o Rocher volte mais cedo, até justamente porque voltar mais cedo talvez pode fazer com que toda a temporada seja atingida, né? Tem um reflexo lá na frente por conta do problema no tórax que tem o Rocher, beleza? Começamos aí. Acho que o Robert Renan foi bem, ele mostra uma segurança tranquila, né, uma segurança e uma tranquilidade, melhor dizendo, né, dentro da zaga. É claro que era o Avenida, o Inter não foi tão exigido, mas eu digo no sentido de controle de setor, no sentido de ele estar nos lugares de uma forma bem considerável e até bem segura, tá? É um cara que sabe sair jogando, é um cara que tem muita qualidade técnica com a bola no pé também, não é só um zagueiro, aquele brucutu, né, que afasta a bola. Então,
eu acho que a gente acertou bastante na condução da chegada desse jogador e esse jogador pode vir a fazer muito ainda pelo Internacional. O Alário, participativo, do lado do Ener Valencia muitas vezes, e talvez aqui fica a maior, entre aspas, crítica, né? Porque o Ener Valencia estava acostumado a resolver sozinho, porque muitas vezes ele estava sozinho no ataque e tinha a oportunidade, por exemplo, de passar para o Alário em alguns momentos e isso não fez, mas é claro, né, porque os jogadores têm que se conhecer, os jogadores têm que se entender e não é o caso no primeiro jogo que isso vai acontecer. É claro também que a gente precisa de um camisa 5 e esse cara é o Thiago Maia. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais lá na frente. Porque o Arangues ele se movimenta mais. Ele não sai com a bola dominada para entregar para alguém. O Arangues mostrou, inclusive, um condicionamento físico absurdo no jogo lá no Beira-Rio. Então, eu acho que a gente também tem que entender que o Arangues, por mais que tenha jogado já no Bayern como 5, ele rende muito mais como um segundo volante, como um segundo homem de meio campo, tendo um cara melhor atrás dele para pegar e distribuir. Cudê falou, né, na coletiva que agora vai ter a carga de trabalho de quem não jogou, a carga de trabalho de quem jogou vai ser mais diminuta e ele vai fazer com que todo mundo tenha oportunidades, porque principalmente as 6 primeiras rodadas vão ser físicas e de trabalhos para que todo mundo tenha a mesma condição física lá na frente. A pré-temporada vai ser de 6 semanas. Então já foi realizada 2 em que não houve jogo. Agora, ainda havendo jogo, a intensidade física ela vai ser, vamos dizer assim, organizada. Porque tem o jogo no sentido do correr, no sentido até mesmo da carga de trabalho, mas também tem o lado do treinamento, que muitos nem vão ter. Porque agora já tem jogo na quarta-feira. Por exemplo, o Inter já, hoje 5h30 da tarde, o Inter se representa no CT do Parque Gigante. Então, isso é um regenerativo, e aí para terça-feira já ir para Ijuí novamente, porque quarta-feira tem novo jogo. E aí sábado tem novo jogo de novo. Então, vai haver essa questão aí de cuidados, beleza? Cudê falando também sobre as questões das finanças, né, de que tem muita gente preocupado, fala para não consumir merda, no sentido de muita gente não sabe o que fala a respeito, e aqui eu tenho destacado bastante, né? O Inter não gastou mais do que vem arrecadando. O Internacional hoje, eu já gravei sobre isso, hoje, se tu for botar na ponta do lápis o que o Inter gastou na janela, são 18 milhões de reais. Bah, mas o Borré, Ernest... Eu tô falando da janela agora, o Inter só pagou 2 milhões de euros para ele. O Borré vai jogar ainda no Internacional e o Inter vai pagar em 2025, 2026, mais 2 milhões de euros, é claro. Mas na janela o Inter só gastou 18 milhões de reais, 18,3 para ser mais exato. Então tem essa questão. Outra, ele fala sobre os reforços, de que vai vir mais jogadores, não talvez todos que estão se especulando, mas o lateral esquerdo vai vir e mais um zagueiro vai vir certo. E também a questão de um volante. Talvez o zagueiro é o dos 3 que eu estou falando, prioridade. Volante, lateral esquerdo e o zagueiro por último. Por conta, óbvio, né, das peças que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem um reserva para o René. Nós precisamos, obviamente, de um reserva para o René. Outra, ele fala sobre o Borré. E ele sabe que o Internacional foi atrás desse jogador, o jogador já assinou com o clube e que o clube pode sim liberá-lo mais cedo. Só que aí aqui vem o bastidor. Aqui vem o bastidor. O Borré, ele ficou no banco de reservas nesse final de semana na vitória do Werder Bremen contra o Bayern de Munique, tá? Um time que está buscando sair da zona de rebaixamento, buscando sair da possibilidade de cair para a Série B na Alemanha, deixou o seu principal jogador no banco de reservas. No banco de reservas. Ele só vai entrar no meio do segundo tempo, basicamente. A Alemanha, alguns sites especialistas em Werder Bremen chamam, por exemplo, de teatro o que foi feito com o Internacional, na questão de botar a camiseta, na questão de gravar vídeos, nas questões de aparecer do lado do presidente Alessandro Barcelos. E os dirigentes aqui nos bastidores, aqui no Beira-Rio, eles são bem claros. Eles já esperavam isso por parte do clube alemão. Porque isso vai ser um joguete agora. Isso vai ser um jogo. O jogo de botar o Borré quando querem,
porque, beleza, não quer, não vai ficar aqui, tá fazendo pressão, eu também sei fazer pressão. E ao mesmo tempo o jogador se mostrar insatisfeito daquilo que está acontecendo. No principal jogo da temporada do Werder Bremen, ou da volta da temporada do Werder Bremen, o cara estava no banco e é o principal jogador do Werder Bremen? Não, né? É óbvio que vai ter também alguma resposta do jogador, né? E alguma questão de bastidor para isso, de repente, se definir. Já falamos sobre também o dia 31, quando a janela lá na Alemanha fecha. Ou seja, tem alguns dias para as coisas se definirem e daqui a pouco até o Borré estar aqui. Kudê tem a expectativa, a direção tem a expectativa, principalmente também pelo fato de que o Inter precisa inscrever jogadores do Campeonato Gaúcho até o dia 16 de fevereiro e a janela de transferências do Brasil está aberta até o dia 7 de março. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Não te esquece, sempre brinca com a gente lá na KTO.com. KTO é onde a diversão acontece. Alguém botou uns pila no bolso, vários na verdade, né? Porque eu falei pra gente fazer uma vitória do Caxias e uma vitória do Internacional, a múltipla tava pagando 6,1. Um dinheirinho razoável pra gente já começar bem o Campeonato Gaúcho. Valeu? Ó, de tarde, tô no CT do Parque Gigante na reapresentação do Internacional e vou trazer mais coisas desde lá, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.